Olá, seja bem-vindo de volta ao meu canal. Eu sou Vitor Cavenaghi, sou médico, psiquiatra e nesse vídeo eu vou conversar com você, ou talvez discutir, um tema bastante espinhoso dentro da psiquiatria, que seria se os antidepressivos eles causam ganho de peso. Nesse vídeo eu vou tentar explicar, tentar conversar, tentar discutir, para a gente ver se a gente consegue chegar a uma boa conclusão sobre o tema. Vamos lá? O ganho de peso, de uma maneira bastante reducionista, ele vai acontecer quando existe um desbalanço entre o gasto calórico e a ingesta calórica. O gasto calórico ele varia de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem uma taxa metabólica basal, que é uma necessidade de calorias que ela precisa para se manter viva, mesmo que não faça nenhuma atividade. Tá? Isso vai variar de pessoa para pessoa, vai variar de acordo com a idade, com a composição de massa corporal. Então isso é bastante variável. E também com atividades que a pessoa faz que demandam um gasto calórico. Por exemplo, atividade física, se a pessoa, ao invés de subir de escada, se ela usa o elevador, se a pessoa ela fica deitada o dia inteiro na cama, e outra pessoa que caminha, que faz suas atividades a pé, né? Quem faz de carro versus quem faz a pé. Então isso varia, né? O gasto calórico ele varia de pessoa para pessoa e varia de acordo com o grau de atividade que essa pessoa tem. Assim como também a ingesta calórica, ela também varia de pessoa para pessoa, de acordo com a sua dieta, de acordo com a composição da sua dieta. Às vezes a pessoa come pouquinho, mas come alimentos calóricos. Às vezes a pessoa come muito, mas come alimentos que são menos calóricos. Então, o ganho de peso ou a perda de peso vai ser resultado da interação entre basicamente esses dois fatores, tá? Entre a ingesta calórica e o gasto calórico de cada um. Para a gente falar em medicação, numa medicação interferindo nesse processo de ganho ou de perda de peso, a gente vai estar falando basicamente na interferência entre esses dois processos, ingesta e gasto. Como uma medicação pode aumentar o ganho de peso, eventualmente desequilibrar a balança nesse sentido do ganho de peso. Quando ela ou aumenta o apetite, ou altera o apetite, ou diminui a saciedade dessa pessoa, ainda, né, diminuindo o gasto energético dessa pessoa. Como que uma medicação poderia fazer isso? Aumentando a inatividade dessa pessoa, ou seja, causando uma sonolência excessiva, ou pelo menos induzindo ao sono, né? Uma pessoa que não tem sono se induz ao sono, a pessoa que ficava se movimentando passa a dormir, então passa a ter um gasto calórico menor. Então, de uma maneira resumida, uma medicação ela poderia atuar no sentido de trazer um ganho de peso dessa maneira. E a perda de peso? Seria justamente o contrário, né? Uma medicação que desse mais energia, então uma pessoa que ficava mais parada, que passa a se movimentar mais, né? Uma pessoa que se alimentava de maneira excessiva, que não tinha saciedade, que passa a ter uma saciedade, que diminui o apetite, que altera o apetite no sentido de ter uma predileção por alimentos que sejam menos calóricos. Tá? Uma medicação poderia também influenciar dessa maneira. E quando a gente fala de antidepressivos, você já sabe, a gente já conversou num outro vídeo a respeito dessa classe de medicações. A gente está falando de um grupo bastante heterogêneo de medicações, que vão ter mecanismos de ação diferentes de um para o outro, né? Vão ter indicações diferentes. E mesmo os antidepressivos têm uma série de indicações, como a gente também já conversou num outro vídeo, que não só a depressão. Então vão ser usados para tratar uma série de quadros, para a gente tentar resumir, né, a nossa conversa. Então vai depender do quadro da pessoa se essa medicação ela vai ter uma tendência maior a levar um ganho de peso ou se ela vai ter uma tendência no sentido de trazer uma perda de peso, tá? Por exemplo, uma pessoa que está deprimida, né? Vamos lá.
Um dos sintomas da depressão pode ser a diminuição do apetite e a perda de peso. Quando a gente faz uso de um antidepressivo e a gente leva a uma melhora desse quadro, a pessoa ganha peso. Então, se a gente pegar essa pessoa e colocar em estudos essa pessoa, ou pessoas com quadros semelhantes, a gente vai ver no final das contas que pessoas que tomaram antidepressivo, que melhoraram do quadro da depressão, tiveram um ganho de peso. Os dados, às vezes, da literatura, eles não refletem a realidade para a gente, às vezes eles são enganosos e a gente tem que olhar com bastante critério quando a gente interpreta eles. E se a gente pega, por exemplo, uma pessoa que tem uma ansiedade, uma preocupação excessiva e que está o tempo todo beliscando comida, né, para tentar aliviar esse sofrimento, essa preocupação excessiva. A gente faz um tratamento com uma medicação antidepressiva e a gente leva a melhora desse quadro. Consecutivamente, essa pessoa ela deixa de ter uma preocupação excessiva, deixa de beliscar o tempo todo. O que acontece? Tem uma perda de peso. Então, vai variar muito de pessoa para pessoa, a depender do quadro que a pessoa tem, do objetivo que a gente busca com a medicação e da medicação que a gente vai escolher para essa pessoa. Em linhas gerais, é isso que a gente pode discutir. Então, eu gostaria, claro, a gente, quando fala de medicação, né, vale sempre reforçar para que você não faça uso sem uma avaliação, uma prescrição médica. Mas o que eu queria reforçar é que uma vez, se você tem algum quadro e para você foi indicado um antidepressivo por um médico, não tenha medo de fazer uso dessa medicação por conta dessa falsa crença de que eu vou tomar essa medicação e vou ganhar peso, tá? Porque isso é uma coisa que pode acontecer sim, dependendo da medicação que a gente usa e dependendo do quadro que a gente está tratando. Mas isso também, a recíproca também é verdadeira, tá? Às vezes a gente também usa essa medicação e o resultado que a gente está buscando é a perda de peso. Não deixe de tomar uma medicação que seja indicada, que seja prescrita pelo seu médico por conta dessa falsa crença ou dessa interpretação errônea dos dados que a literatura traz para a gente. Sempre converse, sempre que você tiver medo, sempre que você tiver algum receio, converse com o seu médico, esclareça os seus pontos e eu tenho certeza que isso vai ser enriquecedor para o seu tratamento e para o seu segmento na vida como um todo. Agradeço por ter me acompanhado em mais esse vídeo, espero ter sido claro, o tema é bastante difícil mesmo de se discutir, os dados da literatura são bastante diferentes, bastante controversos e muitas vezes a literatura não consegue captar aquilo que na prática clínica a gente vê, tá bom? Um grande abraço a você e eu vejo você no próximo vídeo.